E aí, nono ano? Pessoal, no conteúdo de álgebra de vocês, nós iremos trabalhar com funções polinomiais do segundo grau, tá bom? Glauber, função polinomial do segundo grau? Pessoal, vamos de novo voltar a calcular o delta, x1, x2, porém agora vamos ter valor máximo, valor mínimo e a construção do gráfico, tá bom? Então, ó, vou fazer com vocês algumas atividades, tá bom? Lá da página 93 e da página 95, certo? Sabendo que esse assunto nós já trabalhamos com ele lá no primeiro bimestre, equações do segundo grau, beleza? Vamos lá, ó. Na primeira questão, ele traz aí duas equações. Duas funções. Na primeira função você tem menos x ao quadrado mais 2x menos 5. Equaçãozinha do segundo grau, tá bom? Onde você vai calcular as raízes e o delta. Observe que na primeira equação, essa que você tem menos x ao quadrado mais 2x menos 5, você observa que o delta deu negativo. Glauber, quando o delta dá negativo, eu me lembro, né? Ó, ele não tem o x1 e o x2. Isso, pessoal, não tem x1 e x2. Então você pode parar nesta solução. Não tem, para ali. Já quando você vai calcular o delta e as raízes da segunda equação, onde você tem x ao quadrado menos 4x mais 4, aí você tem que o x1 e o x2 serão iguais. Por que são iguais? Porque o delta dá zero e a minha resposta do x1 e do x2 vale 2. Ah, Glauber, então quer dizer que aí o x1 e o x2 são iguais? Sim. Aí o que a questão quer? A questão está perguntando se o gráfico, tanto da primeira quanto da segunda, eles vão se intersectar em algum ponto. Pessoal, não vão. Por que não vai? Porque você vai observar que a primeira questão do x ao quadrado menos 4x mais 4, você tem aqui uma função onde o a ele é positivo, ou seja, a concavidade da parábola é para cima. E você vai observar que a primeira equação você tem menos x ao quadrado mais 2x menos 5 e a concavidade é voltada para baixo. Se nesse caso aqui da primeira, o delta ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, ele vai cruzar o eixo do y na primeira, porém, ele não encosta e nem corta o eixo do x, porque o delta deu negativo, tá bom? Já na segunda, você tem aí que o x1 e o x2, a raiz da tua equação é o 2. Então, infelizmente, a função não intersecta o eixo do x e o gráfico da segunda função vai intersectar somente uma vez, no ponto 2. Tudo bem? Na segunda questão, da página 93, ele me dá as funções, né? Onde você tem x ao quadrado mais 2x menos 3, na primeira. Na segunda, menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Na terceira, menos x ao quadrado mais 2x menos 5. E a última, x ao quadrado menos 4x mais 4. A pergunta lá são funções quadráticas? São. Sim, são funções quadráticas. O que vai definir se elas são funções quadráticas é exatamente o valor do A, do coeficiente A. Por que lá do coeficiente A? Porque o coeficiente A, pessoal, ele está ali positivo, ele tem que ser sempre diferente de zero, tá bom? Então a tua função, ela só é classificada como função do segundo grau se por acaso ela tiver o coeficiente A. Lembra? A tua equação do segundo grau, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser completa, com A, o B e o C. Ela pode ser incompleta, com o A e o B. Ou incompleta, somente com o valor do A e o valor do C. Observe que o valor do A, ele é obrigatório aparecer nos três tipos das equações. Então, por isso que ela vai ser uma equação sempre do segundo grau. Tá bom? Segunda pergunta, todas as parábolas intersectam o eixo do x? Não, pessoal, nem todas as parábolas. Por quê? Porque você vai ter ali equações onde o delta vai dar negativo, tá bom? E o delta da negativa, ela não intersecta o eixo do x, ou seja, ela não corta o eixo do x. Letra B,
todas as parábolas ficam com a mesma concavidade voltada para cima? Falso. A segunda e a terceira, a concavidade é voltada para baixo, porque o A está negativo. Tá bom? Item C. O que podemos concluir sobre a concavidade da parábola e o coeficiente A para a função quadrática? Pessoal, toda vez que você tiver uma parábola, uma função do segundo grau, né? O que vai acontecer? Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Então lembra, toda e qualquer concavidade vai indicar, quem vai indicar o sentido dela é o A. Se o A for positivo, é para cima. Se o A for negativo, é para baixo. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Na terceira questão, ele quer que você determine se a concavidade é para cima ou para baixo. Glaudo, precisa fazer algum cálculo? Não, pessoal. É só observar aqui o valor do coeficiente A. Está positivo, para cima. Está negativo, para baixo. Negativo, para baixo. Positivos, todos para cima. Então a tua parábola, ela não depende do valor do B e do C. Ela vai depender de quem? Do coeficiente A. Porque se o A for positivo, ela é para cima. E se o A for negativo, ela é para baixo. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa. Para toda e qualquer função, você vai poder calcular as raízes. E calcula as raízes por onde? Fórmula do delta. Aí você calcula o x1 e o x2. Ó, página 95, a primeira questão, eu calculei aqui todos os coeficientes. Então, ó, na primeira você tem x ao quadrado menos 25. Ela é incompleta em B. Toda equação do segundo grau incompleta em B, o que você faz? Você isola o valor do x ao quadrado e tira a raiz quadrada do teu termo independente. Então, ó, raiz quadrada de 25 é o menos 5 e o mais 5. X ao quadrado menos 10x mais 25. Calculando o delta. O delta deu 0. E as raízes da letra B, o x1 e o x2, valem 5. Na letra C, o delta de novo deu 0. E o x1 e o x2 valem 1/2. Na letra D, calculou o delta. O delta deu negativo, deu menos 16. Ou seja, não existem raízes reais. Na letra E, calculou o delta. O delta deu 25. Deu 25. 25 é positivo. Quer dizer que o x1 e o x2 são diferentes. E o x1, ó, deu 1/2. E o x2 deu menos 2. Vamos lá, próximo. Na letra F, calculamos o delta. Delta deu 0. O x1 e o x2 são iguais. E dá igual a menos 2. Na letra G, o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, não existem raízes reais. E na letra H, ela é uma equação do segundo grau incompleta em C. Como é que a gente resolve? Coloca o x em evidência. Então, ó, x, parênteses, x menos 4 igual a 0. O x é 0 ou x menos 4 igual a 0. Passa o 4 para o outro lado positivo, você diz que o x é igual a 4. Tudo bem? Na segunda questão, é uma questão que está envolvendo um problema, onde ele diz assim, ó, uma bola é chutada e sua trajetória é descrita pelo gráfico da função menos x ao quadrado mais 10x, no qual em metros o y representa a altura alcançada pela bola e x a distância percorrida por ela. Qual foi a distância percorrida pela bola até atingir o solo? Pessoal, nesse caso você tem a equação aí do segundo grau incompleta em C. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos simplificar a equação, onde eu tenho, ó, menos x ao quadrado mais 10x igual a 0. Por que eu coloquei igual a 0? Porque assim, pessoal, toda vez que você for resolver qualquer equação do segundo grau, como ele está me dando a condição que ela tem que voltar ao solo, ou seja, o y vale 0. Então, ó, ficou menos x ao quadrado mais 10x igual a 0. Multipliquei por menos 1 para ficar mais fácil da gente simplificar a equação.
fica x ao quadrado menos 10x igual a zero. Eu coloco o x em evidência, ficando x, parênteses, x menos 10. Olha só, o x é igual a zero, o x1. Por que ele é igual a zero? Porque no momento do zero é onde tu tá com a bola. Aí você vai chutar ela. Quando você chuta, ela vai ter uma determinada altura em relação ao chão. Aí ela, com essa altura, ela vai percorrer a outra raiz, ó. X menos 10 igual a zero, ou seja, x igual a 10. Então ela saiu do marco zero, que é onde você está parado com a bola, faz o movimento do chute, efetua a ação que é chutar a bola, e ela vai percorrer exatamente 10 metros, tá bom? Então, pessoal, funções do segundo grau nada mais é do que nós voltarmos a trabalhar com as equações. O assunto novo que vocês terão vai ser o quê? Valor máximo e valor mínimo, que nós iremos trabalhar na nossa próxima videoaula da próxima semana, tá bom? Então, pessoal, fiz uma pequena revisão com vocês de equação do segundo grau, tá bom? Identificando quando é que uma parábola ela é positiva, para onde ela é negativa, beleza? Então, revisem esse assunto lá no LV1 de vocês, que vocês têm esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, qualquer dúvida, procure a escola pelas redes sociais ou informação pela Agenda Edu, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!